graças a Deus por estarmos aqui, por já estarmos todos juntos, já não termos necessidade de nos dividirmos. Esperemos no Senhor que seja agora definitivamente, que não haja nenhum retrocesso que nos obrigue a termos de dividir-nos novamente em 2 turnos, mas o Senhor sabe. Agora, da nossa parte, deve haver todo o cuidado, todo o empenho, para que não contribuamos para que isso aconteça. Não contribuamos para que haja alteração a esta ordem que está estabelecida e que ainda agora foi exemplificado há momentos, como uma refeição de uma família que, se dividir, não é a mesma coisa, não é? Tomar a refeição por 2 vezes não é a mesma coisa. Graças a Deus. Nós, no dia, creio que foi 28 de agosto, foi em agosto que nós demos a primeira parte, 22 de agosto. No dia 22 de agosto começámos a análise do capítulo 2 de Hebreus e meditámos sobre esta passagem. Não conseguimos terminar, ficámos pelos primeiros 9 versículos, isto é, ficaram por meditar, por aplicar outros 9. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos então fazer isso a partir do versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus. Mas eu gostava de recapitular um bocadinho, à guisa de também recapitulação, mas ao mesmo tempo introdução ao que vamos falar hoje. Vimos nos versículos 1 a 4 a primeira advertência de várias que são feitas aqui no livro de Hebreus. Aqui temos logo no início do capítulo 2 uma advertência, a primeira, que é para atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, diz o autor, se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo próprio Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram, com grandes sinais e maravilhas operados pelo Espírito Santo. Nos versículos 5 a 9, nós vimos que, apesar da inferioridade humana em relação aos anjos, Deus escolheu o homem para dominar o mundo vindouro. O nascimento do Senhor Jesus Cristo como homem é a maior prova da sua decisão. Portanto, Deus não quer fazer dos anjos a sua família, nunca quis, mas a sua vontade é fazer da humanidade a sua família. Sermos nós família de Deus. É verdade que ainda não lhe estão sujeitas todas as coisas. Portanto, ele vai dominar, mas ainda não lhe estão sujeitas todas as coisas. Mas o propósito de Deus é esse. E a prova disso é o facto de Jesus, como homem, já estar sentado à direita de Deus e coroado de glória e de honra. Portanto, ele já fez a obra que era preciso fazer para que a humanidade que vai fazer parte da família de Deus, pudesse, juntamente com ele como homem perfeito, ele dominar, ele governar e ter um corpo de oficiais, digamos assim, colaboradores, vamos usar esta palavra, que é mesmo, colaboradores com ele e que são todos humanos. Os anjos têm a sua função, os anjos não deixaram de existir, mas o mundo vindouro vai ser governado, vai ser dominado pela humanidade, pelo homem. O grande objetivo da
humanidade do Senhor Jesus foi o de poder provar a morte por todos. Isto é, o Senhor Jesus tornou-se homem para poder morrer em nosso lugar. Nunca esqueçamos isto. Não era uma necessidade dele, era uma necessidade nossa. Ele desceu à nossa condição para nos elevar à sua. Vede? Ele veio aqui, tornou-se menor do que os anjos, para poder, através da morte, através da paixão da morte, santificar-nos e levar-nos até à sua condição, a condição divina, para que nós sejamos participantes da natureza divina, para que tenhamos realmente uma natureza semelhante à sua. Esta humanidade que caiu, esta humanidade é restaurada, não na sua totalidade, mas naqueles que são os eleitos de Deus, a uma posição que mesmo em Adão e Eva a humanidade não teve. Mesmo antes do pecado, com Adão e Eva, a humanidade não teve esta condição, não teve esta natureza divina de sermos realmente filhos de Deus, tornados filhos de Deus. Isto não é uma questão apenas de posição, de adoção, embora isso seja maravilhoso, nós termos sido adotados por Deus para fazer parte da sua família, mas ao fazermos parte desta família temos que receber a natureza dessa própria família, da família de Deus. Então, espiritualmente, é diferente de qualquer outro estádio da humanidade anterior. Não é comparável. Vede o que diz João: filhinhos, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que devemos de ser. Há realmente uma expectativa, há à nossa espera uma condição que é desconhecida para já de nós próprios. Tudo o que dissermos, para além do que está escrito, é mera especulação. Não queremos fazê-lo. Queremos viver nesta esperança apenas e com o conhecimento que o Senhor nos deu. Então, leiamos agora, a partir do verso 10. Eu fiz um resumo dos primeiros 9 versículos e, lendo ainda o 9, para fazer aqui a ligação, nós vemos o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa, notemos as palavras são todas importantes. Porque é que ele foi feito, ou tornado, ou nasceu neste mundo na condição de um pouco menor que os anjos, isto é, na condição humana, por causa da paixão, da morte, para que pudesse morrer. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, isto é, em substituição de todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E também porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou, diz esta versão, os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Esta a porção da palavra de Deus para a nossa meditação. Podíamos dividir agora esta parte aqui em duas. Chamando à primeira, versículos 10 a 13, chamando-lhe o Redentor identificado connosco. O Redentor que é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Aqui, o Redentor é realmente a vítima inocente que é sacrificada pelos pecadores para não mais cobrir a multidão de pecados, mas para tirar definitivamente, apagar, passar uma esponja, limpar, remover os pecados. É diferente a situação do antigo pacto desta. Esta é a nova aliança. Na nova aliança não há o cobrir os pecados. É retirar os pecados. É purificar de todo o pecado. Então, temos aqui o Cordeiro, aquele Cordeiro imaculado de que nós cantamos e de que fala Pedro. Então, é este Redentor, identificado verdadeiramente connosco, para poder substituir-nos. Os anjos não podiam substituir-nos, mas ele, como homem, pode substituir-nos. Os anjos não podem morrer, como nós sabemos, mas o homem pode morrer. O homem pode morrer. É uma consequência do pecado? É por isso que nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo morreu também por causa do salário do pecado. Não o seu, mas o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Do mundo. E de onde? Do mundo. O pecado vai ser removido completamente deste planeta, do planeta Terra. E mais, do universo, porque o pecado não existe apenas na Terra. O pecado existe a partir do momento em que alguém, com A pequeno, se revoltou contra Deus e aí cometeu o primeiro pecado que houve em toda a história. A história tem sempre princípio, não é? E, portanto, eu não posso falar da história. Neste infinito, sem princípio nem fim, houve um momento em que o pecado passou a manifestar-se, passou a haver pecado. Não foi quando Adão e Eva pecaram. Não foi antes. Foi quando alguém se revoltou contra Deus, querendo ser igual a Ele. Subirei a este monte e ficarei ao nível, à altura do Todo-Poderoso. Não é? Aquele que em seu coração quis ser igual a Deus. E aí começou o pecado. Então o pecado vai ser removido. Como nós, aliás, vemos em Colossenses, ele purificou não só aqui as coisas na terra, mas a morte do Senhor Jesus Cristo põe ordem no universo, como nós vemos lá em Colossenses, põe ordem no universo em todos os aspectos. Aquilo que o pecado transtornou, porque o resultado do pecado não é apenas a nossa morte, a passagem por esta experiência da morte, é muito mais do que isso. Tudo o que nos rodeia geme, não é? Como diz Paulo também. Toda a criação, toda a criatura, não há nada que não esteja sobrecarregado por um fardo que não existia antes. Mas a partir do momento, a partir dessa rebelião, em que não foi só ele, mas depois arrastou outros seres celestiais parecidos, da mesma natureza que ele, houve ali aquele complô contra Deus e o pecado passou a transtornar toda a criação. Então, nós agora temos um Redentor, este Redentor que se manifestou na forma humana, para que fosse como nós, para que tivesse a nossa natureza, para que estivesse na nossa condição e por isso ele próprio seja aqui mencionado a certa altura, não na versão que lemos, que é revista e corrigida, mas na atualizada,
fala não da consagração, mas do aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento do Redentor deles não é em termos de santidade, porque ele é puro, é o Cordeiro puro de Deus, sem mancha, sem mácula de pecado, sem coisa alguma, sem ruga, sem... Já estamos a falar da igreja, mas a igreja tem que ser tão santa como a cabeça, que é Cristo, não é? O corpo tem que ser tão santo como aquele que o santificou, que é a cabeça, que é Cristo. Então, aqui diz aperfeiçoar-se, o aperfeiçoamento, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tu dizes, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Portanto, não é em termos de perfeição, em termos de santidade, de pureza, que Jesus foi de alguma forma, de alguma maneira, aperfeiçoado. Mas nós lemos noutra parte que ele aprendeu a obediência como? Obedecendo. Isto é, não fazia parte da experiência divina conhecer estas vicissitudes, o que é o sofrimento. O sofrimento, o Senhor Jesus experimentou na condição humana. Ele não experimentou sofrimento, nem podia experimentar sofrimento na condição de Deus, estando na forma de Deus, subsistindo na forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Nessa situação em que ele se encontrava antes, onde ele se encontra agora, embora agora revestido de um corpo humano, glorificado sem dúvida, mas humano, mesmo assim, ele não podia ter esta experiência. Agora teve a experiência aqui na terra do que era sofrer pelas aflições. Através das aflições, ele foi aperfeiçoado neste conhecimento. Também, de alguma forma, em termos metafóricos, ele sendo humano, não é? Sendo humano, havia a necessidade daquilo que é humano ser aperfeiçoado. Não na sua pessoa, mas naqueles que ele representa. Sem dúvida que é isso. Nós tivemos duas introduções maravilhosas. O capítulo 1 de João, que fez, inclusivamente, um traço de união entre o capítulo 1 de Hebreus e agora este capítulo 2. O Filho de Deus superior aos anjos por causa da sua natureza divina, ser o Filho, o herdeiro de tudo, e, portanto, a qual dos anjos disse jamais, nunca disse, portanto, ele é superior aos anjos nesse aspecto. E agora, na condição humana, não é? Quando lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, não é? O Verbo feito carne, feito humano, agora viveu entre nós, entre os homens. Então, avançando, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. São todos de um. Tanto o que santifica como os que são santificados. Isto é, ele veio de Deus, como ele disse muitas vezes, eu vim de Deus. Eu vim do Pai. Aquilo que eu digo da parte do Pai. Eu falo como o Pai me ensinou. Vim do Pai. Ele é do Pai. Ele é o Filho. Ele vem do Pai. Mas agora os que são santificados passam a ser dele. Porque ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então agora tanto ele que santifica como os que são santificados são todos de um. São todos de Deus. E ao mesmo tempo são um do outro. Como num verdadeiro casamento, as partes, digamos assim, tornaram-se uma só carne, um só corpo. A cabeça que é Cristo e a sua igreja são um. Para que eles sejam um,
como eu e tu, ó Pai, o somos, para que eles sejam também um. É verdade, a união, esta unidade, até falarei mais, porque é verdadeiramente mais unidade do que simples união. A união é uma coisa, a unidade é outra, mais profunda. Então, esta unidade realmente tem que operar-se, em primeiro lugar, entre as células que constituem, que formam o corpo. Se as células estiverem em guerra umas com as outras, o corpo está doente e vai morrer. Quando aquelas células, não é, malignas, que degeneram e depois começam a dar cabo das outras e tudo à sua volta. Isto não pode acontecer no corpo de Cristo. Pelo contrário, as células que somos nós, para usar esta palavra e não membros uns dos outros, que é aquilo que está realmente no texto bíblico, mas que é a mesma coisa, tem que haver harmonia, tem que haver unidade, tem que haver uma ligação indestrutível entre elas, para que nada, nem ninguém, possa atentar contra o corpo. Nem de fora, nem de dentro. O corpo tem que estar intacto. O corpo tem que estar saudável. E depois ligado à cabeça. Sempre ligado à cabeça. Porque não pode ser por instintos, por isto que vem, que nem sequer é da cabeça, não é? Como nós sabemos, como aprendemos lá nas ciências, que realmente isto são estímulos de reação a alguma coisa que ou muito quente, ou muito frio, ou que pica, ou qualquer coisa, e nós temos aquela reação de afastar a mão que nem sequer passou pela cabeça. A Igreja não pode ter este tipo de reações. Não pode agir por reação a alguma coisa. Não! Tem que ser atos pensados. Não pode partir da medula espinal. Tem que ser mesmo lá da cabeça. E por isso tem que vir de quem? De Cristo, não da Igreja. A Igreja não deve ter iniciativas. As iniciativas não podem estar nem no coração, nem nos rins, nem no fígado. Aí que estão as ideias e as decisões. As decisões têm que estar a um nível superior, a um nível elevado que é a cabeça. E a cabeça é Cristo, não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Porque assim o que santifica, como os que são santificados são todos de um, que é Deus, e ao mesmo tempo também esta unidade, a cabeça e o corpo, um corpo unido, harmonioso, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Cá está a união de Cristo com a sua Igreja. Ele elevou-nos à posição de irmãos dele. Ele veio aqui tomar a nossa condição para nos elevar à sua. E agora não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós, com tantos defeitos, com tantas falhas, e ele chama-nos irmãos. Claro que isto é uma citação do Antigo Testamento, que é profética, que apontava para ele. Não é? Há um bocado quando líamos o Isaías 53, mais uma vez a minha mente voou para aqueles religiosos, tanto judeus como até da religião chamada cristã tradicional. Religião. Não sei se já viram algumas Bíblias em que tem notas de rodapé aqui nesta passagem. Nesta passagem tem notas de rodapé a dizer que este servo sofredor que está aqui em Isaías 53 é Israel. Quando a sua alma se puser por expiação de pecado, como é que eu posso aplicar isto a Israel? Quando a sua alma se puser por expiação de pecado, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Isto refere-se a uma pessoa, não se refere a uma nação. Não pode. Isto para não falar da passagem de Atos, em que Filipe, não é implicitamente, mas é Lucas que está a contar, declaram que aquela passagem de Isaías 53, a quem é que se aplica?
Está lá. O que é? Atos 8, ainda agora vimos na sexta-feira. Só se pode aplicar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, das duas uma, o Espírito Santo errou quando disse a Filipe para saber daquele carro e para depois pôs na sua boca todas as palavras que ele devia dizer ao eunuco. É fazer a interpretação da passagem. Dizer-lhe sobre de quem é que ele estava a falar. Não estava a falar de Isaías, não estava a falar de si mesmo. Estava a falar realmente de um outro. Mas que outro? Anunciou-lhe Cristo. Então, mas é preciso mais explicações? Um quadro maravilhoso que mostra realmente o Senhor Jesus Cristo sofrendo por nós. Sofrendo por nós. Não se envergonha de nos chamar irmãos, vede. Dizendo, e agora cito o Salmo 22, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E liga isto com Isaías 8 também, versículos 17 e 18. E também porei nele a minha confiança e ainda eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então aqui temos a identificação. Esta identificação maravilhosa de Cristo conosco, com a sua igreja. Aqueles a quem ele chama irmãos. Não é a humanidade toda. Não é a humanidade toda. É aqueles a quem ele pode chamar irmãos. É aquele a quem ele pode chamar irmãos. E porquê que pode chamar irmãos? Porque são aqueles que realmente creram e creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quais? Os que creem no seu nome. Está aqui feita bem a ressalva de quem são. Não é aqui agora um universalismo, vai ser toda a gente salva, é uma alegria, não é? Não interessa, até nem interessa em quem creu. Até podia ser ateu. Não cria em nada. Se calhar cria na ciência. Sua fé era na ciência, no progresso da humanidade. Olha onde nós já estivemos lá atrás, não é? Nas cavernas, a comer carne crua, vestidos de peles, e agora estamos aqui, homens com gravata, isto e aquilo, e não sei o quê, e foguetões, e outras coisas assim, quem nós somos. Há quem creia neste homem, não é? Quem creia na ciência, quem creia nisto. E depois há aqueles universalistas que acham que este tipo de fé, isto é uma fé realmente maravilhosa também, como toda a fé é, e portanto estes também vão ser salvos. Nada disso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles, os filhos, chama irmãos e chama filhos. Já viram? É família. Irmãos e filhos aqui. Os meus irmãos. E depois os filhos que Deus me deu. Sem dúvida que é o resultado. Ele disse muitas vezes filhinhos, não é? Ainda estou um pouco convosco, mas vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, eu enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador, outro Consolador. E agora o versículo 14, que mostra, então, a partir do versículo 14, nós temos a descrição agora do sumo sacerdote, embora tínhamos aqui algumas coisas para ver mais. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, isto é, eu tenho que ser da natureza do meu pai, não é? O meu pai era humano, eu sou humano, transmito aos meus filhos esta humanidade, a carne e o sangue. Ele também participou. Isto para que não haja dúvidas, para que não se pense num Cristo esotérico, não é? Aquele Cristo do gnosticismo, que cedo entrou na igreja por causa da filosofia grega, e alguns começaram a entrar na igreja, se calhar muitos, não vou dizer todos, mas sem conversão, muito provavelmente, dando ouvidos a estas coisas, a estas ideias humanas, que são
as filosofias e eles começaram a criar na mente das pessoas um Cristo, tentar criar na mente das pessoas um Cristo que não é real. Não. Cristo participou de carne e de sangue. Quem é o anticristo? Aquele que nega que Cristo veio em carne. Esse nega tanto o Pai como o Filho. Porque realmente o Pai enviou o Filho na semelhança de homem, nascido de mulher. Então, não podemos fazer aqui de Deus mentiroso, do Pai mentiroso e o Filho mentiroso, e portanto o Espírito Santo também mentiroso, não podemos. Esta é a realidade. Cristo veio em carne e osso. O seu sacrifício foi autêntico. As suas dores atrozes foram verdadeiras. Não era uma ilusão. Não era dizer, aquilo não, ele não era verdadeiramente humano. Não. Tem aqui, ele herdou da carne e do sangue. Cuidado com as filosofias. Há muita gente que dá ouvidos a estas coisas. E depois é um problema, não é? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, novamente, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilasse as obras do diabo. Ele veio para isto, para aniquilar as obras do diabo. Ele aniquila o próprio diabo, aquele que tem o império da morte. E como é que ele faz isso? Pelo seu poder divino. Podia ser. Tinha poder para isso. Quem o criou também pode destruí-lo. Mas não foi assim. Tomou forma humana, uma vez que Satanás pôs nesta situação terrível o género humano, é o género humano que vai derrotá-lo. Que vai aniquilá-lo até. Vai dar cabo dele. Género humano, um qualquer? Não. Género humano com características próprias para o fazer. Sem pecado, mas 100% humano. Temos que atentar bem para isto. E para as passagens que eu já citei e outras, cuidado com o gnosticismo, cuidado com essas ideias, porque é muito fácil elas apoderarem-se da nossa mente. Muitos fizeram naufrágio na fé ainda após estas ideias. Aniquilar o império da morte, além da redenção, da nossa redenção, aniquilar o diabo para que ele não continue a fazer perpetuamente a sua obra destruidora, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eram escravos de Satanás, eram escravos do pecado, eram escravos do erro, estavam nas trevas, na potestade das trevas. E nós sabemos o que é que acontece nas trevas. Nas trevas, quem é que se movimenta bem nas trevas? Aqueles que têm realmente um plano de destruição, um plano malévolo, são os que se movimentam nas trevas. E Satanás é o pai desses. Ele habita nas trevas, neste sentido de esconder a verdade, de manter as pessoas no erro e na mentira. Isto são as trevas espirituais. No erro, na mentira, em tudo aquilo, em todo o mal que depois daí advém. Então, e livrasse aqueles que com medo da morte, todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sob este jugo, esta servidão. Não eram livres. Conhecereis a verdade. A verdade. Estão a ver? Lá está o erro e a mentira nas trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade é para os esclarecidos. É para as pessoas que conhecem a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está nele. Está na sua palavra escrita também. Porque estas são as palavras dele que estão aqui. É aquilo que ele quer que nós saibamos.
Portanto, isto é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é, ninguém mais vos conseguirá escravizar com ideias, com coisas que não são verdadeiras, que não são a verdade, que são mentira. Ninguém mais vos escravizará com mentiras. Com mentiras. Continuando. Porque, na verdade, ele não tomou, e aqui temos, na nossa versão tradicional, revista e corrigida, temos tomou, mas na atualizada diz, e não presta auxílio aos anjos, mas à descendência de Abraão, que modifica um bocadinho o assunto. Isto é, ele não morreu por causa dos anjos. Não morreu por causa dos anjos. Isto também é mais uma chega contra aqueles que dizem que no fim até Satanás vai ser recuperado, porque não vai, porque ele não presta assistência, isto é, ele não morreu pelos anjos, mas pela descendência de Abraão. De Abraão, até podia ser de Adão, e foi de Adão. Na verdade foi de Adão. Porque não são todos judeus. É simultaneamente de Adão e de Abraão, embora aqui esteja de Abraão. Porque mesmo os gentios são descendência de Abraão os que creem. Ele é o pai da fé e nós somos filhos de Abraão. Não são filhos de Abraão aqueles que o são segundo a carne, como nós já estudamos aqui várias vezes, em Gálatas e por aí fora, mas aqueles que são da fé, esses são filhos de Abraão, esses é que são os filhos de Sara, não são os filhos de Agar, porque isso é o antigo pacto, são os da fé, os da fé. E nesse sentido, dizer que é a descendência de Abraão, é verdadeiramente a descendência de Abraão. Isto também nos leva a dizer que Cristo morreu por todos, mas não para todos. Porque são só os filhos de Abraão, isto é, aqueles que são da fé, da mesma fé que Abraão. Então, e também está aqui Abraão, digamos que numa primeira leitura, por causa dele estar a escrever aos hebreus. E eles verem que são objeto particular, e foram ao longo de muitos séculos, objeto particular da atenção, do favor, da misericórdia, da graça de Deus. Porque na lei houve muita graça. Aliás, a graça de Deus, houve muita graça com Adão mesmo antes de ele ter pecado. Foi pela graça que Deus veio à tarde visitar Adão e Eva. Embora eles não tivessem pecado, mas já era graça também. Porque Deus é Deus. E o homem é o homem. Foi criado por Deus. Mas era um favor de Deus. Deus tinha prazer em vir ter com ele. Infelizmente hoje não tem. De vir conversar com a humanidade toda. Não tem. Estamos a encaminhar-nos para o fim. Pelo que convinha. Que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Isto também era a condição para os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes tinham que ser em tudo iguais ao povo. Eles eram retirados dentro do povo. Claro, de uma tribo especial. Uma tribo escolhida, que era a de Levi. Mas eles eram do povo. Eles pertenciam ao povo de Deus. Não era uma casta à parte. Não é? Não é. Deus não disse assim, olha, o teu sogro Moisés, o Jetro, ele que nem é deste povo, ele é que vai ser o sumo sacerdote. Deus podia ter feito isto, mas não fez. Foram tirado do próprio povo de Israel. De entre o povo, retirou aqueles que haviam de servir, aqueles que haviam de ministrar, aqueles que haviam de oferecer os sacrifícios. O Senhor Jesus é agora, simultaneamente, a vítima, o cordeiro de Deus e, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote. Ele ofereceu-se a si mesmo. É ele que comparece perante o Pai, não é? Agora também para
para nos justificar e mostrar o seu sangue. É Ele que ora, que intercede. É Ele que intercede por nós, que é a figura, é a função, não é a figura, é a função do sacerdote, é levar os homens perante Deus, portanto interceder. Por isso é que ele tinha as pedras, quando intercedia diante de Deus, tinha as 12 pedras de todas as tribos, não é? Aquelas pedras preciosas que ele tinha no peitoral, para levar perante Deus todo o povo de Israel, todas as tribos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso. Ele sabia o que custava ser homem. Não é? Ele sabia o que custava ser homem. Misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Naquilo que é de Deus. Isto é, nas questões ligadas ao sacerdócio, nas questões ligadas à nossa ligação com Deus. Não nos assuntos terrenos, mas nos assuntos espirituais, nos assuntos, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Portanto, ele é simultaneamente o cordeiro e o sacerdote que oferece, porque se oferece a si mesmo. Nenhum sacerdote do Antigo Pacto podia fazer isto, porque não tinha valor nenhum o seu sacrifício. Ele tinha que oferecer os animais e mais nada do que isso. Agora o Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. E cá está o aperfeiçoamento daquele que os santifica, não é? O príncipe da salvação deles está aqui, foi aperfeiçoado também saber o que é sofrer, saber também o que é ser tentado, saber o que é o inimigo estar a tentá-lo para que ele faça ao contrário à vontade de Deus e resistir. E então ele é idóneo, então ele é fiel testemunha, ele pode socorrer, ele pode ajudar, porque ele compreende, ele sabe, ele tem experiência própria e pode assim socorrer-nos. Que o Senhor nos ajude a nós agora, em jeito de aplicação, olharmos para este maravilhoso Salvador que nós temos e ver o que aconteceu, não é? Não é apenas pegar, que é muito importante, em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, muito bem, mas cada uma daquelas palavras nós meditarmos nelas e vermos o que Ele fez por mim, o que Ele fez por cada um de nós. Estava tão bem lá no céu, rodeado de glória, de honra, de majestade, louvado e adorado pelos anjos, por aqueles seres que nós nem sabemos, tem lá a descrição no Apocalipse, mas nós imaginamos apenas, ele era adorado, ele não lhe faltava coisíssima nenhuma, que necessidade tinha ele de vir a este mundo? Nenhuma. Mas quem tinha a necessidade éramos nós, e ele veio por amor, por compaixão, por misericórdia e veio, e é isto que nos deve levar realmente a sermos cada vez mais conformes à sua imagem. Querermos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém.